Boas-vindas, viajantes das galáxias! Está começando o primeiro episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo do empreendedorismo. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado para pegar uma carona no nosso papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. Vamos lá, e para começar, o convidado de hoje é fã de Star Wars, é gremista, é DJ não oficial de um escritório de advocacia que não tem nada de convencional. E ele tem alguns talentos aí naturais, hein, Mena? Faz um bom churrasco, bebe um bom vinho e tem uma curiosidade dele, hein? Ele já foi da seleção brasileira de pádel. É isso aí. Muito bom. Além disso, como se não bastasse todas essas qualificações, ele é mestre em Direito da Empresa e dos Negócios, pós-graduado em Direito Empresarial e professor convidado da Unicinos. Tripulante desse papo é fundador e CEO da Silva Lopes Advogados. Inclusive, estamos aqui hoje, né? Ocupando esse espaço, que é um escritório especializado em startups, fintechs, agrotechs, scale-up e empresas de tecnologia e inovação. Então, viajantes, chegou a hora de dar as boas-vindas a ele, Lion Lopes. Pô, galera, muito obrigado. Fiquei super emocionado de ser o primeiro convidado. Não sabia, o Cris, ele armou essa pra mim, né? Ele falou, não, vamos gravar e tudo mais, mas não sabia que eu ia estar no primeiro episódio, né? Tem que ser especial, pô. Pô, então, Mirna, Cris, obrigado pelo convite. Espero honrar aí em altura um primeiro episódio de podcast, que eu sei que é desafiador. Eu me lembro quando eu gravei o primeiro episódio do Startup Life, e eu gravei com a Paty Mafra e com o Paulo da Alura. Os dois têm podcast gigantesco, são do Jovem Nerd, tem o hipster.tech, e daí eu e a Cris lá, a primeira vez que a gente ia gravar, no meio da pandemia, eu pensei, putz, agora ferrou, né, cara? Você falou, já que é pra se desafiar, vamos começar do jeito certo, entendeu? Exatamente. Mas, pô, muito obrigado aí pelo convite e desejo sucesso aí no podcast de vocês. Muito obrigada. Vamos lá, pra gente começar, pegar carona nessa viagem. Quero que você conte pros nossos ouvintes como é que você se decidiu embarcar nessa jornada de empreender, especialmente num ramo tão complexo quanto a advocacia e complexo no sentido de ser tradicional. E vocês não têm nada de tradicional. Sim. Vamos lá. Eu sou de família... Meus pais, eles são empreendedores, né? Minha mãe é empreendedora, meu pai é empreendedor. Vieram de uma criação super humilde, assim. Minha mãe é do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Teodoro Sampaio, uma cidadezinha que tem, sei lá, 5, 7 mil habitantes. E o meu pai nasceu numa cidade no interior de Goiás chamada Jataí. E daí, são de criação simples, né? E o meu pai, ele viajou muito, meus pais viajaram muito o Brasil para trabalhar. Meu pai, ele começou a se desenvolver mais na vida trabalhando com telecomunicações. Ele era o que a gente chama de cabista, que é o cara que sobe em cima do poste e puxa cabo, né? E então a gente viajou bastante, a minha família é bem diversa, assim, né? Então, minha mãe é paulista, meu pai é goiano, eu sou sul-mato-grossense, nasci em Campo Grande, e a minha irmã também é paulista. E daí a gente foi parar no Rio Grande do Sul, né? E daí no Rio Grande do Sul, meu pai começou a desenvolver uma empresa junto com a minha mãe na área de telecomunicações. Ele sempre foi muito empreendedor. Uma história que eu adoro do meu pai é quando a minha irmã tinha nascido, isso é antes de eu nascer, né? A minha irmã é 4 anos mais velha que eu. Mas quando a minha irmã tinha nascido, estava recém pequena, o meu pai tinha ele tinha comprado, ele catava papel, assim, ele tinha uma Kombi e catava papel para fazer reciclagem. E daí ele catava papel, ia nas lojas, pegava papelão, levava para uma empresa que fazia a prensa e ele vendia isso para outro tipo de empresa. Não me lembro muito bem, nem sei como funciona mais ou menos o processo, né? Mas ele foi o primeiro investimento dele, ele comprou essa prensa e tudo mais, daí ele deixou num outro galpão emprestado, né, que o cara emprestou para ele, deixou lá para usar essa prensa. E daí, um dia ele chegou com a Kombi lá para levar os papéis para ser prensados e ele descobriu que a prensa tinha sido roubada. E daí ele entrou em pânico, a minha irmã era nova, recém-nascida. Ele entrou em pânico, assim, na cabeça dele ele sempre falava isso, ele me conta desde pequeno. Cara, não posso voltar para casa sem... trazendo para minha esposa, para minha mãe na época, né? Essa informação que, cara, não sei o que fazer, né?
E daí ele... Bom, eu tenho uma Kombi, o que eu vou fazer? Vou tentar ver o que consigo fazer com essa Kombi. E daí ele foi rodando, assim, no bairro com a Kombi, e daí ele achou uma empresa de telecomunicações. O nome se chama Silcom. Ele chegou nessa empresa de telecomunicações e perguntou, cara, vocês não precisam de motorista aí? Eu dirijo Kombi, não sei o quê, papapá. Os caras, não, a gente não precisa de motorista, mas tinha alguém lá que talvez estava precisando alugar uma Kombi para frota. E daí ele, foi tentar conversar com o cara, e o cara, não, a gente não aluga assim com pessoa física, não sei o quê. E daí nisso, segundo meu pai, ele viu um cara que ele falou, esse cara parece ser importante, saindo da empresa, e ele colou no cara e falou, contou a história. Papapá. E daí o cara assim, cara, tu quer uma oportunidade? Ele quer. Então vem amanhã com a tua Kombi, tu vai virar motorista, a gente vai alugar a tua Kombi. Daí ele voltou para casa com essa história para minha mãe, e esse pequeno detalhe foi o que mudou o rumo eu brinco, vai mudar o rumo das gerações da minha família. Porque a partir disso, ele começou a trabalhar como motorista, e daí ele levava os cabistas, as pessoas que trabalhavam, os empreiteiros que trabalhavam nas obras de telecomunicações. Isso era ali meio dos anos 80, início dos anos 90. Então estava tendo aquele boom de privatização da telefonia, e daí ele começou a aprender. Ele olhava como que funcionava e tudo mais, e daí ele pedia para os chefes de equipe que estavam ali, cara, deixa eu... fazer algumas coisinhas. E daí ele foi aprendendo, daí ele virou auxiliar, daí ele começou a virar cabista, daí ele virou chefe de equipe que ia fazer cada uma dessas obras. E daí ele foi galgando, ele e a minha mãe, né, foram galgando, porque depois a minha mãe começou a trabalhar em conjunto com ele, foi galgando espaços até que a gente chegou no Sul, para ele ser gerente regional de infraestrutura aqui no Sul, dessa empresa da Silcom. E chegou um momento que a própria Silcom falou, cara, por que tu não monta uma empresa tua? Monta a tua equipe, monta a tua empresa e a gente te subcontrata. E ele, tá bom. Daí ele montou essa empresa e ali foi uma mudança de vida muito grande, assim, sabe? E daí eu vi a minha família ascender, assim, de uma forma muito rápida, né? Isso ali no meio meados dos anos 90. E daí mudou bastante a nossa padrão de vida, assim, né? E daí, cara, isso foi um sucesso. A empresa do pai do pai e da mãe, chegou a ter 300, 400 funcionários. Caramba. Assim. Fez toda a implementação de telecomunicações ali de Porto Alegre e grande parte do sul do país. Isso a gente está falando que ano? Isso ali 98, por aí, 96. O que já era um grande diferencial. Exato. Sim. E o seu pai, a gente pode considerar que ele foi, sei lá, o primeiro empreendedor aí da família, dessa forma? Ou você já vem de uma geração de empreendedores? Meu pai foi o primeiro, assim, de empreendedor da família, assim. Meu avô ele trabalhava como, a gente chama de gerente de fazenda, assim, né? Bem rural, assim. Ele era o cara que comandava a fazenda de outros donos, assim, né? Mas daí, vocês vão entender porque eu estou fazendo essa conexão, né? Isso responde o porquê que eu virei advogado. O pai e a mãe chegaram a ter ali os seus 400 funcionários, e eles eram contratados por uma outra empresa. Agora eu não vou falar os nomes por questão de né? É processo público, mas não quero falar. Eles eram subcontratados da empresa que tinha a regional, não era essa Silcom, era outra empresa, isso era anos depois, subcontratados para executar as obras ali em Porto Alegre e tudo mais, e outras cidades do Rio Grande do Sul. E simplesmente, de um dia para o outro, essa empresa tinha 1.200 funcionários, a empresa do meu pai tinha 400 funcionários, e eles compartilhavam essas obras dentro da cidade. E daí o Cris vai conhecer também, porque é da área. De um dia para o outro, essa empresa simplesmente fechou as portas. Ela fechou as portas e ninguém sabe o que aconteceu, os donos fugiram, né? Meu Deus! Fechou as portas e daí por uma questão chamada sucessão trabalhista. Meu pai perdeu esse contrato, obviamente, e os 1.200 funcionários deles, por uma questão de sucessão trabalhista, colocaram meu pai também em reclamatória trabalhista. Meu Deus do céu! As 400 funcionários ali que o meu pai tinha, ele fez meus pais, eles fizeram a demissão, desligamento deles, tudo certinho. Certo. Nunca receberam um processo dessas pessoas, mas dos outros 1.200, por questão de sucessão trabalhista, receberam.
E daí ali eu vi o ápice, assim, de ascensão da minha família e a queda. Daí minha família quebrou de novo, né? O pai e a mãe quebraram. E assim, já tendo vindo de um histórico mais humilde. Isso. Foi onde a gente começou a nossa história. Exatamente. E daí quebraram mesmo, assim, né? E daí começa aquela confusão de família que é... a gente precisa pegar empréstimo, e daí pega empréstimo, pegaram empréstimo no meu nome, pegaram empréstimo no nome da minha irmã. E isso daí, que ano, Lion, quando aconteceu a queda? Isso já foi ali por 2003, por aí. Tá bom. E daí, isso 2003, 2004, 2005, eu tenho que tomar aquela decisão que é qual faculdade eu vou fazer. E daí eu pensei, porra, não é possível, né? Meus pais devem ter sido muito mal assessorados para terem tanto processo e não terem se planejado previamente para resolver, ou sei lá, mediar alguma coisa nesse sentido, né? E daí eu falei, cara, quer saber, meu sonho de infância era ser biólogo. Eu fiz vestibular na Federal para Biologia e Veterinária. E daí, o meu primeiro vestibular. Daí eu fiz para isso e fiz para Direito também. E daí eu falei, cara, eu acho que faz muito mais sentido eu trabalhar com Direito e a minha primeira impressão era tentar ajudar meus pais nesse mundo jurídico, eu compreender o que aconteceu, fui compreender o que aconteceu muitos anos depois de estudado, assim. E foi aí que surgiu. Eu falei assim, cara, eu quero começar a trabalhar com direito para ajudar outras pessoas, empresários que nem meus pais passaram por essas situações e evitar que ocorra isso novamente. E daí ali eu fiz a faculdade, né, me formei já com essa visão muito de trabalhar com direito focado para empresários. E daí eu estagiei, né, comecei a trabalhar como estagiário em outro escritório, depois trabalhar na Justiça Federal. Fui trabalhar com outro escritório focado em direito empresarial, daí focado em direito empresarial bem corporativo, bem corp mesmo, assim, indústria, a maior indústria de alimentos trabalhava com a gente, eu cuidava da carteira de responsabilidade civil de processos relacionados à arma. Então, não falando o nome, mas quem conhece um mínimo já vai saber quem que é, a maior fabricante de armas do Brasil, uma das maiores do mundo. Tudo que acontecia de falha em qualquer arma caía no meu colo para eu trabalhar com isso. E só existe uma grande fabricante no Brasil, e só existia um escritório que cuidava dessa área, e dentro desse escritório quem cuidava era eu. Então eu não tinha muita referência, que o advogado trabalha muito com referência de jurisprudência. Deixa eu ver o que as pessoas falam sobre determinado assunto. Como eu não tinha jurisprudência, ele me ajudou a ter um raciocínio de, cara, eu tenho que criar minhas próprias teses. Tenho que criar as próprias soluções, eu tenho que trabalhar em convencimento e não ser o que eu chamo muitas vezes de papagaio de pirata, ficar repetindo o pensamento de outros. E isso me ajudou muito a entender ali por volta daí, já passando, né, evoluindo, ali por volta de 2010, 2011, entender que começou a surgir um terminho chamado startup. E daí eu, cara, fui num primeiro evento de startup. Pô, hoje a gente tá aqui na Gramado Santos, tem 15 mil pessoas aqui, a gente tem um stand de 80 metros quadrados. É um negócio absurdo comparar que nesse primeiro dia de evento eu fui, era um bar que tinha 20 pessoas. Legal. Você vem desde o primeiro, né? Só fazendo um parênteses. Exato. Veterano. E daí eu falei, cara, essa galera tem bastante dificuldade de entender e vou começar a trabalhar, tentar focar para trabalhar com essa galera. E daí, assim que começou a nascer o Silva Lopes. E engraçado, menina, cada vez que eu falo com o Lion, eu vou pegando alguns recortes ou partes da história dele, né? E quando a gente fala sobre o desafio, né, de empreender em tech, faz muito sentido o desafio que você já tinha antes. Né? Sim. Porque quando a gente brinca que a Silva Lopes, né, e a Cirrus, a gente é a empresa prima, porque a gente atua nesse mercado praticamente ao mesmo tempo, né? A Silva Lopes fez 12 anos, né? Agora, inclusive, parabéns. Obrigado. E a gente fez 11, e quando a gente se conheceu alguns anos atrás, eu falei assim, cara, como que a gente não se conheceu antes? Até quando a gente fala de história, de construção e etc. Então, cara, sempre é um privilégio ouvi-lo. Essa história eu nunca tinha contado ao vivo assim pra ninguém. Olha só, com exclusividade. É verdade. É isso, tá entregando tudo. E lá você falou sobre seus pais, né? Sobre essa jornada de olhar para eles e empreender. Eles foram a sua grande inspiração? Ou eu entendi o contexto da dor e aí por uma questão de justiça, clareza e entendimento, te levou para o direito? Ou você teve alguém dentro de direito que também te serviu como inspiração? Quem é as grandes inspirações e o que te motivaram ali, né? Tirando... Sim. Sem dúvida, as grandes inspirações são meus pais, assim, para empreender, sem dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma figura
que eu me inspire como empreendedor no mundo jurídico, assim, porque não... bom, o pessoal que me conhece mais sabe que eu não tenho muita identificação, assim, até visualmente falando, assim, sabe? E então, mas sempre foi uma inspiração dos meus pais, assim. Como eu vi a ascensão, a mudança e a ascensão de padrão de vida da minha família através do empreendedorismo, assim, através de construir alguma coisa, eu vi, cara, esse é o caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, assim. Eu herdei isso dos meus pais, de ser ambicioso, de querer alcançar, mudar, assim, né? E meus pais sempre trouxeram muito isso. De buscar, que não era feio ser ambicioso, né? Que tem que trabalhar de forma honesta e tudo mais. Então eu sempre tive essa inspiração deles. E daí tinha um ponto que eu sempre me cobrei bastante, assim. Bom, meu pai não tem ensino superior, a minha mãe também não tem. Meu pai tem só o primeiro grau, a minha mãe, né, fez supletivo depois. E eu e minha irmã, a gente é a primeira geração da família a ter um curso superior, assim, né? Minha irmã é um cabeção, é doutora em ortodontia, é um cabeção, assim. E então a gente sempre deu muito valor, assim, para a parte de educação. E algo que eu sempre me cobrava era, se os meus pais, sem nenhum tipo de infraestrutura, sem nenhum tipo de suporte, né, indo contra tudo, conseguiam me dar um padrão de vida e um padrão de educação que eu tenho hoje, o mínimo que eu posso fazer é conseguir alcançar algo maior do que eles alcançaram, porque eu sim tenho toda o privilégio de conseguir ter um estudo, de conseguir ter um ambiente para conseguir desenvolver uma empresa, um padrão de vida, criar minha família num padrão melhor do que eles proporcionaram. Então, assim, sempre serviu como inspiração e sempre me serviu também como uma lembrança de, cara, tu tem que entregar mais, sabe? Acho que tem 2 pontos nessa sua fala que elas são muito importantes. Você teve pessoas ambiciosas que antecederam essa sua jornada como empreendedor e você teve mais do que essa ambição, pessoas corajosas. Porque a gente parte do pressuposto que são pais que não são formados e da qual essa história eu também me identifico, porque Legal. Eu também sou a primeira geração da minha família a se formar. E aí tem essa questão, né? Ambição mais somado à coragem. Você acha que isso foi a fórmula para você topar meados dos anos 2000, 2010, falar, quer saber, eu vou embarcar nessa de startup? Sim. Acho que tem alguns... Coragem é boa parte, mas medo também é grande outra parte, tá? Dentro desse contexto, dentro do mercado de advocacia, né, a gente tem players super tradicionais. São escritórios super grandes que já estão consolidados, que têm 60, 70, tem centenários de escritórios, assim, né? Eu trabalhava no escritório, que é um escritório de boutique, que era um escritório de 7 advogados, mas trabalhava só com empresas grandes e com tickets altos, assim, né? Então ali me ensinou que, cara, eu não preciso ter um escritório de 500 pessoas para conseguir ser relevante. Mas eu também não quero ser um escritório de 7 pessoas e era um escritório familiar. Era o fundador, mais os filhos, mais eu, mais outro advogado e o back-office ali. E nesse momento ali de vida, assim, que eu, cara, vou trabalhar com empresas de tecnologia, com startup. Eu comentei, né? A minha família quebrou, então ali eu estava recém-formado. E daí eu brinco que eu não saí no zero, né? Claro, eu saí na frente de muitas outras pessoas que não têm estudo, mas eu não saí no zero, porque eu saí com uma dívida de 45 mil reais no meu nome. E daí eu pensei, cara, qual é a única coisa que eu possa fazer para conseguir um dia, né, resolver essa dívida que eu tenho? Cara, vou ter que empreender de novo, né? De novo não, vou ter que começar a empreender. Porque ser advogado associado não ia resolver esse meu problema, assim. E então isso foi um incentivo muito grande. E um medo, né, que eu falo. O medo às vezes é importante, cara. Eu preciso resolver isso, né? O medo ele pode te impulsionar ou te travar. Para mim ele me impulsionou. E daí se eu for brigar com essas bancas tradicionais, eu sou só o brasileirinho ali, o Lion, né? O cara que tem um nome esquisito, que não parece muito advogado e que vai bater de frente com escritórios que estão há 50, 60 anos. Esse não é um caminho que vai servir para mim. Daí eu comecei a pensar, existe algum mercado, existe alguma coisa que me possibilite ser um dos primeiros players ali?
E eu sempre fui muito nerdzão, sempre gostei muito de tecnologia. Então, cara, entrava em fórum de tecnologia, pesquisava, entrava em sites de notícias de tecnologia, e daí começou a pipocar, startup não sei o que, startup papapá, o que é startup? E daí eu falei, cara, deixa eu entender o que é isso. Daí eu entendi, startups são empresas de base tecnológica que buscam uma grande escala, e essa galera não está sendo atendida por esse escritório, não tem um tamanho, talvez, para ser atendido por esses escritórios, mas pelo que está acontecendo do mercado estrangeiro, cara, é uma tendência que vai evoluir, né? Então, vou apostar nisso. Gosto de tecnologia, gosto do tema, acho que tenho como contribuir, vou apostar. Então, teve sim coragem, teve medo, porque eu também tinha que resolver uma situação pessoal. E daí muita gente me pergunta assim, Laio, qual foi o insight que tu teve? Não foi insight nenhum, cara. Foi tipo necessidade mesmo, sabe? Uma ousadia também. E até vou puxar esse gancho pro Cris, já que vocês são conterrâneos aí de momentos, de empresas e tudo mais. Cris, no seu caso, também teve esse lance de reconhecer o gargalo do mercado, entender que poderia ter... que eu acredito que foi o que aconteceu com você, Lion. Não acho que você olhou para isso e falou assim, vou me arriscar. Eu acho que teve uma estratégia por trás de, ok, pode ser que não dê em nada, mas se der, eu posso ser um dos pioneiros. E eu acredito que nisso o Cris pode trazer também boa parte dessa história. Sim, até quando ele estava falando, eu estava repensando no começo, e quando a gente fala que... Quando a gente conecta com alguém, né? E hoje eu tenho o privilégio de falar o Lion como um grande amigo. Aproveita que eu já começo a costurar as viagens com ele, né? É verdade. E aí e ele conta, faz muito encontro com o que a gente vivencia. E eu concordo dele com medo, né? E muitos dos motivadores, porque assim como vocês, assim, primeira geração que se forma. Aí a minha base eu saí do zero, assim. A galera fala, você era pobre? Eu falei assim, depende, tem um pobre e tem um cara abaixo dele. Então a gente... E aí essa situação de você olhar para o ambiente sempre era algo que eu me provocava, e o medo que eu tinha era, cara, será que estou destinado a ter essa mesma jornada de vida? E isso sempre foi me incomodando. E quando eu fui empreender, foi um pouco nessa necessidade. Tipo assim, cara, como que eu posso ter a liberdade financeira? Até que eu comecei a trabalhar com 14 e incentivar em cima disso. Então é sempre bom a gente ouvir as histórias, porque muitas vezes você não conhece o que forma os profissionais e quem a gente se conecta, né? E aí com a Cirrus não foi diferente. Eu comecei a empreender no mercado tradicional. Atendi contabilidade, quem era seu cliente? Cara, quem passava na frente, na época não era tão digital, eu puxava pela mão e ele topava, esse era o meu cliente, porque eu queria ter alguém para atender. Quando eu criei esse negócio em 5 anos, e aí foi nessa época que o Lion falou, 2009, 2010, eu comecei a atender empresas de tecnologia, mas ainda eu não era nichado. E aí eu tive a mesma sacada dele, eu falei assim, cara, se eu continuar nesse jogo, como que eu crio diferencial? Eu vou ser mais do mesmo. E aí, eu vou depois até te voltar uma pergunta, porque eu olhava para a contabilidade, um mercado ultra convencional, ultra conservador, com pouca inovação, e eu falei, o que está rolando? E aí eu abri os olhos, eu comecei a ver startup, investimento, Silicon Valley, mas você tem que estar no ambiente que trate ou que fale sobre isso. Eu também sou um cara curioso de tecnologia, eu consumia muita tecnologia, só que eu fui para a contabilidade porque, não tinha como sustentar um estudo em tecnologia. Engraçado isso. O pessoal perguntou, o que você seria? Programador. Imagina eu queria programador? Não sei, né? Mas, enfim, e eu acabei indo olhando isso, assim, qual é o mercado que eu vou ter o diferencial e vou ser o pioneiro. Não é fácil, porque o medo, todo mundo falava, eu vou trabalhar com tech, 2013. Eu falei assim, cara, mas você vai falir. Sim. Era isso que eu ouvi durante 1 ano. Até que você dá certo, o pessoal fala, cara, que estratégia linda. Eu falei, cara, nunca foi lindo. E uma coisa que o Lion fez, ele não comentou, ele é um cara que sempre entregou muito pro ecossistema. Sim. Então, produzir conteúdo, vídeo do YouTube. E é engraçado quando ele fala que a gente tá olhando para um Lion repaginado. Né? Sim. Antes, eu vi o primeiro vídeo dele, tava com um boné, né, de óculos, camiseta, eu falei, cara, quem que é esse cara de tech falando de direito? Sim. Mas eu acho que entrar naquele ponto inicial, Cris, que a gente falou sobre inovação. Você não é o estereótipo do advogado. Sim. E quem te olha, circulando aqui mesmo na Gramado Summit, não vai bater o olho e falar assim, olha só, ele tá engravatado, é exatamente o estereótipo que a gente tá procurando do advogado. E nem você é o estereótipo do contador. Exato. Eu brinquei com o Gui Junqueira ontem, ele falou, cara, você tá bem diferente. Não tô nem falando de tamanho, não. Tô falando que a primeira vez eu tinha na cabeça, que era um mercado tradicional, que eu precisava usar camisa.
E aí eu tinha feito uma viagem para fora, eu comprei um conjunto, coitada, a Daisy vai ouvir, ela vai entender bem isso. Eu comprei um conjunto de várias camisas xadrez quadriculada. Ele falou, cara, você tá muito contador. Depois alguém me procura no Google que você vai ver. Tem uma foto lá na época disso. E aí quando você muda o posicionamento, você conecta. Porque aí, cara, isso não sou eu. Sim. E aí, naturalmente, você vai falando com esse público. E lá, assim, em direito, eu vou te voltar uma pergunta agora de provocações. Tá. É o momento da consultoria free. Que a gente Ok, boa. Os nossos mercados, eles passam... A gente falou sobre ser conservador, muito resistente, baixo posicionamento, às vezes, para cliente, etc. Você acha que tem espaço para a gente, do ponto de vista de inovação, olhando para você de advocacia, para esses mercados mais tradicionais, ainda há espaço para segurar por exemplo, essas boutiques ultra conservadoras e etc. E o que IA e tecnologia, tudo que a gente olha daqui em diante, você vê como oportunidade ou desafio ou uma mudança grande assim dentro do seu mercado, né? Falando de direito. E aí você responde o direito, ele vai indiretamente responder do meu, né? O que você enxerga aí? Sabe, Cris, tu falou assim sobre as boutiques, as bancas, que os advogados vão chamar de bancas, né? Bancas, é isso. Ou firmas de advocacia. Mais tradicionais, eu percebi que tinha dado certo, que eu tinha acertado, quando eu deixei de ser chamado do guri das startups para os próprios colegas começarem a falar assim, cara, vocês servem muito como benchmarking para nós. Legal. E daí isso começou a evoluir. Primeiro, quem estava começando, eles também começaram do nada e deu certo, né? Benchmark para esses caras. Só que eu percebi que a gente tinha mudado de patamar quando essas bancas tradicionais, que eu enxergava que talvez eu nunca seria do tamanho delas, começaram a falar, cara, a gente usa vocês como benchmark para a gente se reestruturar. E eu falei, opa, então quer dizer que eu tô apontando pelo menos para o lugar certo, assim, né? E daí a inovação, ela tem coisas do direito que foram muito atrasadas durante muito tempo, né? E daí algo que foi super sutil, assim, pro início do Silva Lopes, e que a gente começou um pouco receoso, mas daí a gente, no caso, na época era só eu, né? Vou tocar aqui, vamos ver o que acontece. Foi começar a produzir conteúdo. Então, eu assim... Pô, eu vou nos eventos e daí eu tento vender para esses leads e eles não compreendem sequer a dor que eles têm ou o que eu tô falando. Né? Então, o mercado está mais atrasado do que eu imaginava que estava, em questão de curva de conhecimento, né? Então, assim, eu preciso começar a educar esse mercado primeiro. Perfeito. E daí a gente criou um canal no YouTube, eu criei um canal no YouTube, hoje é do escritório, né? Chamado Canal SL. Ele tem, sei lá quantos anos já. Mas eu criei um videozinho que era sobre registro de marca, ele tá online até hoje e é um vídeo horrível. Eu gravei com meu celular, horrível, assim. Mas gravei e soltei. Pra manter histórico, né? Da onde saiu. Gravei e lancei lá. E daí eu, vou tentar isso daqui uma vez por semana, vou lançar. Editava no meu iPad mesmo, um azar, e vamos indo. Gravava com o celular e usava o microfone do fone de ouvido como microfone para gravação, assim, né? E lancei, e daí começou a dar certo, começou a ter bastante visualização, começou a dar resultado. Daí eu já ia nos eventos, a galera fala assim, eu vi um vídeo teu, né? Eu aprendi sobre tal assunto contigo. E daí... eu percebi, primeiro ponto, a comunicação leve, sem juridiquês, tanto que o nome do nosso programa é Juridiquê, né, que é um programa sem juridiquês, né, então a ideia é falar sobre o que é earnout, o que é, sei lá, tag along, drag along, e daí eu falo de uma forma simples e bem fácil de compreender. E isso gerou imediatamente uma conexão com o mercado de tecnologia. Então isso para mim foi um primeiro ponto de inovação. Só que o mercado já se acostumou. Hoje, se tu for olhar, assim, cara, tem advogados, mercado jurídico, assim, que são muito mais gigantes do que o nosso canal, do que eu e tudo mais, assim, né? Então, mas naquela época não tinha. Então, assim, eu acho que se comunicar e se identificar e conseguir criar uma conexão com o seu nicho de mercado já não é mais inovação para o mercado de direito, assim, o mercado jurídico. Só que hoje, grande parte das bancas mais tradicionais de advocacia estão tentando tirar o terno e a gravata, se tornar de uma forma mais friendly para se conectar com o mercado de tecnologia, que hoje é o maior mercado mundial, né? Então, se a gente for analisar as 10 maiores empresas do mundo, 6 são de tecnologia. Então, essa galera começou, perdemos o nosso time, assim, né? Então, eles já estão começando a
se ter um look and feel mais semelhante ao Silva Lopes do que o Silva Lopes ter um look and feel mais semelhante que bancas tradicionais, entendendo que isso é uma inovação. Mas, no meu ponto de vista, não é nem no meu ponto de vista, de fato não é uma inovação. O mercado jurídico ele tem muito a evoluir ainda. Por exemplo, 6 anos atrás, a gente começou a desenvolver uma tecnologia própria dentro do escritório para fazer gestão dos nossos clientes. E isso, na época, foi um grande diferencial. A gente levou para o mercado e o pessoal, pô, legal, isso daqui é bacana. Vocês não só atendem empresas de tecnologia, não só compreendem a linguagem de tecnologia, como vocês também desenvolvem tecnologia. Então, vocês são muito parecidos comigo. E daí eu pensei, pô, isso daqui vai ser um diferencial grande também, e talvez aqui more a inovação do mercado para escritório de advocacia, né? E, mais uma vez, eu entendi que não é isso. Hoje tem outros sistemas. Esse nosso sistema virou uma spin-off dentro do escritório, que é o TaskLaw, que tem uma vida separada, que roda sozinho e está evoluindo muito bem. E daí eu fiquei até um pouco de tempo assim, entendendo o que vai ser inovação, né? Daí muitos falavam sobre blockchain, sobre smart contracts. Estudei bastante isso. Pô, não acho que é isso. E daí eu comecei a entender como que seria a aplicação de inteligência artificial para o mundo jurídico, né? Lia muito paper falando que isso era de fácil acesso e tudo mais. E eu assim, cara, eu não tenho tecnologia hoje para conseguir trabalhar com inteligência artificial, mas eu vou tentar trabalhar numa forma assemelhada à inteligência artificial com as tecnologias que a gente tem hoje. Daí, há uns 4 anos atrás, a gente lançou o Todd. Todd, ele é um chatbot, onde o objetivo dele era facilitar algumas rotinas que a gente tinha dentro do escritório. E daí uma das rotinas é tipo assim, cara, como para registrar marca, é muito formulário, assim, é muito simples, né? Então a gente começou a falar assim, pô, vou criar um chatbot onde eu mando para o meu cliente, ele conversa com esse meu chatbot, ao invés de conversar com um advogado, pega essas informações, já gera uma procuração, já envia para ele já assina a procuração, já chega para os advogados do meu escritório com um deckzinho pronto e ele vai lá e protocola dentro do NPI. Não deu resultado. Ele conta a história e falou, não rolou. Não funcionou, cara. A tecnologia funcionou, mas não foi nem de perto do que eu imaginava. Nem os nossos advogados utilizavam, nem o cliente utilizava. Foi caos. Mas ficou aprendizado. Daí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu pensei assim, pô, a gente tem um nicho de mercado dentro do escritório muito forte, que é o mercado de fintech. E daí, assim, Banco Central tem 45 mil normativas. Isso é um caos para eu conseguir analisar. E o mercado de fintech sempre tem 2 perguntas, que existem até hoje. A pessoa chega com um modelo de negócio e ela busca 2 respostas. Que tipo de fintech eu sou e quais normas eu tenho que cumprir? Para o advogado, dentro do escritório, a gente vende esse tipo de serviço que a gente chama de viabilidade de modelo de negócio. Para a gente fazer isso, a gente gasta ali umas 70, 60 horas de trabalho do advogado para conseguir responder essas 2 perguntas. Eu pensei, bom, de que forma eu consigo fazer isso mais rápido? Daí vamos dizer assim, eu fui um pouquinho inconsequente, eu cheguei para o meu orientador, isso já no mestrado, cheguei para o meu orientador e falei assim, Silvio, um abraço se ele estiver vendo. Se eu não entregar uma dissertação nos moldes do que é acostumado lá, né, de análise de legislação e tudo mais. Se eu não entregar isso e eu desenvolver uma tecnologia e entregar uma tecnologia, minha dissertação vai ser entregar um software para vocês. Ele assim, incrível, mas tu tem que escrever igual. Daí eu me ferrei, né, porque eu tive que escrever a dissertação e tive ainda desenvolveu o software. Ele falou, tudo bem, mas escreve também. E daí apareceu ele contando a história e a gente fez tudo isso e não deu certo. Exato. E daí eu vou tentar usar o Todd de novo. E daí eu voltei, peguei o mesmo framework de utilização. E daí, cara, peguei todo o conhecimento que a gente tinha sobre fintechs relacionadas a crédito, que era conhecimento do escritório mesmo, e criei uma árvore decisória, assim, bem grande. Até isso virou depois um paper que foi publicado, né? Saiu internacionalmente, é bem legal, assim. E daí eu falei assim, dessas 45 mil normativas, se tu seguir essas árvores decisórias, ao invés de tu demorar 60 horas, tu consegue responder essas 2 perguntas em 1 minuto e meio. Incrível. E daí eu peguei, desenvolvi, apresentei, funcionou, testei dentro do escritório, testei junto com os advogados dentro do escritório e funcionou, ele estava dando o resultado certo. E daí, isso é recente, isso tem uns 3 anos, assim, né?
E eu assim, cara, o meu objetivo grande é chegar ao momento onde o próprio Todd conseguisse analisar novas normativas do Banco Central e ir reajustando essas árvores decisórias e reajustando todas as perguntas que ele faria para o usuário final de forma inteligente, autônoma, assim, sem depender da gente imputar e mudar isso, né? E agora, né, em 2024, a gente está nesse momento. É esse, sim, que vai mudar o mercado de jurídico, né? A implementação de inteligência artificial, muito se fala, e eu sempre fui muito cético sobre isso. Eu pensei, isso aí é bobagem, né? Mais alguém querendo, sei lá, gerar um corte e publicar no Instagram. Mas não, realmente hoje a inteligência artificial aplicada no mercado jurídico, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos mercados mais impactados, se não for o mercado mais impactado no mundo. E eu explico por quê. O advogado ele trabalha essencialmente com algo chamado linguagem natural, né? A Mirna, o Cris falam naturalmente para mim quais são as necessidades deles e eu crio um contrato de acordo com as necessidades deles. Isso é linguagem natural. Vocês me falam, eu codo um contrato. Quem faz isso em nível de excelência é Gemini, ChatGPT, porque eles são inteligências artificiais num modelo de linguagem natural. Eles compreendem muito bem a linguagem natural. Então, o primeiro ambiente que vai ser impactado é aquele que trabalha 100% com linguagem natural. E daí eu comecei a fazer, eu coloquei como... vamos dizer assim, missão pessoal eu preciso entender esse trem que tá passando por aqui, né? Já gostava do Todd, achava interessante, quero entender. E daí, desde o ano passado, eu comecei a usar bastante, só para mim, sem fazer alarde, sem falar sobre nada. Comecei a usar, comecei a entender, vi falhas, entendi, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. Acho que não tá no momento ainda. Daí saiu agora, há algum tempo atrás, o GPT 4.0 e o Gemini. E daí eles já evoluíram muito, mas muito mesmo. E daí, hoje, por exemplo, eu já falei isso em outros podcasts, o auxiliar que eu mais uso dentro do escritório não são outros advogados, é um GPT que eu treinei, peguei uma base de conhecimento que é semelhante que eu fiz com o Todd manualmente, peguei uma base de conhecimento e falei assim, cara, é isso daqui, eu trabalho com M&A, os meus contratos de M&A são contratos complexos de 200, 300 páginas, eu preciso que tu atue como auxiliar para mim. E para tu entender o que é um bom contrato, que daí é o importante tu treinar a inteligência artificial. Para tu entender o que é um bom contrato, tá aqui 45 contratos que eu desenvolvi. Analise cada um deles e me fale o que tu entendeu sobre eles. Ele começou a analisar, começou a me reportar e eu falei, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado. O que tá errado, tu tem que interpretar assim e utilize isso como base de conhecimento para as próximas respostas. E eu fiquei, assim, sem brincadeira, acho que deu umas 6, 7 horas fazendo isso. E hoje ele entrega resultados incríveis. Daí aquilo ali, como os gaúchos falam, me caiu o butiá dos bolsos. Eu falei assim, agora a gente está no momento que isso sim é um game changer. A gente chegou no momento de tecnologia que o advogado que continuar trabalhando com as mãos, redigindo o contrato e não começar a trabalhar com a cabeça, que é pensar, entender o seu cliente, criar as estruturas necessárias para atender essas dores, ele vai ser substituído por inteligência artificial. E daí, voltando para o Task Law, a gente implementou hoje, aqui na Gramado Summit, a gente está apresentando para o público, a gente implementou por API, o ChatGPT 4.0 Ultra dentro do Task Law, que é um sistema de gerenciamento de departamento jurídico. E hoje, quando tu sobe um contrato com o Task Law, tu subiu lá. Qualquer um, pode ser o Cris, a Mirna, qualquer um que não seja advogado, sobe para lá. Ele já lê todo o contrato, já faz a parametrização de todas as informações que tem. E tu pode perguntar, me gera um resumo. Ele resume, analisa os ciscos. Ele analisa os ciscos. Me gera um aditivo para mudar que, sei lá, a Mirna cobra R$1 milhão para tal serviço, agora ela vai cobrar R$1,5 milhão. Ele gera o documento para ti. Eu falei, cara, se o advogado só faz isso, esse advogado tá fudido, cara, tá ferrado. Desculpa a palavra, mas ele tá ferrado. Sim. Então ele tem que começar a pensar de uma forma diferente. E aí sim, a gente vai ver um impacto dentro do mercado jurídico que vai ser uma inovação para os dois lados. Para quem souber utilizar isso, vai ganhar uma eficiência absurda, mas absurda mesmo. E quem não consegue trabalhar, quem não conseguir trabalhar, se adaptar e continuar ficando naquela maré vermelha, eu falo naquele moedor de carne, que o Brasil é o país que mais tem advogados no mundo, é o mercado mais competitivo do mundo. Se tu fica naquele moedor de carne, que é
fazer açãozinha de Jack, que é, o meu voo atrasou, vou lá cobrar, né, um processinho para lá. Vou fazer um contratinho sei lá, de prestação de serviço simples. Se tu ficar nisso daí, cara, eu garanto para ti, em 5 anos tu não vai ter mais serviço. Eloy, você falou umas coisas, cara, que é interessante. São duas coisas para mim, né, da sua fala como um todo, porque é você entender inovação por uma ótica errada. Então, quando você fala sobre as bancas, então, ele olha para você e fala, não, acho que é vestimenta, é o dress code que usa, é a comunicação que ele aplica, é como ele gerencia. Só que aquilo ali é a casca, né? É a casca do que você tem, não necessariamente aquilo que atribui. Então, isso é um desafio que eu vejo da maioria das grandes empresas, ou que vê a transformação passar, e aí quando ele olha, ele fala, opa, acho que eu perdi o tempo. Que é o que você falou desse estudo, né? Quando você olha para a listagem das maiores empresas do mundo, cara, é maluco você pensar que todas as 6, 7, né? Você falou delas, você só tem empresas de tecnologia que às vezes nem tem ativos tão reais, assim, ou palpáveis, que era diferente do que a gente tinha há 10 anos. E o segundo, Mirna, que é surpreendente do Lion, ele não é um advogado. Ele é um empreendedor que usa o direito para poder entregar soluções para o cliente. E isso é uma virada de chave que, às vezes, os profissionais da nossa área eles não entendem. Sim. Porque, assim como o advogado ou o contador, os caras são formados para quê? Né? Para executar processos. Então, a gente não tem cadeira de empreendedorismo. No direito não tem. Provavelmente no contábil também não. E isso é um mérito, porque na sua narrativa ele vai construindo, né? Ele vai pegando contextos. Isso é uma oportunidade, deixa eu testar. E aí são vários elementos de quem a gente escuta, né, que vai nos ouvir aqui, cara, errar, falhar faz parte do processo de desenvolvimento. Absolutamente. E isso compôs alguns momentos da gente falando aqui. Então, cara, parabéns por essa construção e desbravar. E quando o cara tá te olhando, meu amigo, é que você tá alguns anos à frente. Eu brinco assim, né, falando pro pessoal do escritório, provavelmente não sendo, agora eu tenho que tomar muito cuidado para não ser soberbo, assim, né, mas para a galera que acha que a inovação para atender o mercado de tecnologia é começar a se comunicar melhor com o seu nicho de mercado, esse cara é o Silva Lopes que era há 7 anos atrás. Então, esse cara está pelo menos a 7 anos de distância da gente. A gente já está trabalhando direto com a parte de implementação de IA para os nossos advogados e a gente vai fazer algo que é muito impactante esse ano. É a missão do escritório no ano. É o quê? Hoje a gente tem uma eficiência muito grande na nossa prestação de serviço. A gente é conhecido muito por agilidade dentro do escritório. O Cris, além de amigo, é cliente também do Silva Lopes e a gente é muito ágil, assim. Então, coisas que um escritório normal demora 5, 6 dias para entregar, a gente entrega em 1 dia, em 2 dias. Por quê? Porque a gente criou, né, processos, plataforma e pessoas, né? A gente tem esses 3 pontos muito bem alinhados. A gente tem processos muito definidos, a gente treina muito bem as pessoas e a gente tem uma plataforma para gerar esse tipo de atendimento. Mas esse ano a gente já está entendendo. Um dos P's, que é a plataforma, a gente vai começar do zero de novo. Então, a premissa básica do escritório a gente vai testar muito bem a inteligência artificial dentro do escritório, dentro das rotinas. E a nossa missão no final do ano para o ano que vem, a gente vai partir de todos os processos e plataforma e treinar as pessoas em base zero. O que é treinar em base zero? Isso considera tudo que eu construí anteriormente. E com base nisso eu vou construir do zero. Porque eu brinco, se tu perguntasse para um advogado nos anos 90, como que eu posso ser mais produtivo nos anos 90, ele vai falar, compra mais máquina de escrever e contrata mais digitadora. E enquanto isso tinha um cara lá começando a usar computador. É esse momento que a gente tá. É esse momento que, se as pessoas entenderem que, não, eu vou adaptar o que eu tenho hoje com AI, cara, já vai começar errado. Vai começar errado. Lion, quero te interromper aqui e agora eu vou puxar a sardinha para a comunicação, porque eu, como fonoaudióloga, escutando você falando sobre IA e comunicação, me gera várias provocações, ao mesmo tempo que me geram várias dúvidas. Você tem 3 P's, certo? Processos, plataforma e pessoas. E você falou muito sobre inteligência artificial e o quanto isso é um facilitador dentro da rotina do advogado. E aí a minha provocação você acha, que a inteligência artificial está tirando espaço de algumas pessoas? 2, aquela linguagem que você trouxe, que é a linguagem do advogado ali no dia a dia, o informal, que é o bater papo, ele pode também ser substituído por essa inteligência artificial? E aonde a forma como esse advogado comunica também é um fator decisivo para as vendas? Boa pergunta.
Primeira, se vai tirar oportunidades de mercado, sim, sem dúvida nenhuma. A gente vai ter um problema muito grande de pessoas ociosas no mercado, com formações, isso não só no direito, mas acho que o direito vai ser um dos primeiros impactados. E a minha visão, eu já até conversei num podcast com o Lucas Montano, que tem um canal muito bom no YouTube sobre desenvolvimento, e a gente estava falando sobre AI para desenvolvedor e para advogado. E eu falei, cara, provavelmente a AI vai, daqui uns anos, né, e eu falo, não é muitos anos, é daqui uns 3, 4 anos, ela vai criar um gap no mercado muito forte, que é de profissionais júniores. Por quê? Hoje a AI ela é um excelente profissional júnior e ela tem um custo de transação muito baixo. O que é um custo de transação? Quanto tempo eu gasto e o que me custa para eu treinar um profissional júnior ou treinar um estagiário para eu dar um input para ele e ele gerar um output no nível do que eu quero. Então eu tenho que ensinar ele, tenho que treinar, tenho que fazer uma série de coisas para eu falar, cara, me faz um contrato simples, né? E ele me entregar um contrato simples. O custo de transação para isso é muito alto para tu fazer isso com pessoas. Com a inteligência artificial, o custo de transação é irrisório, né? Lá, quanto que custa? Pô, mas, cara, $20 por mês tu contrata o GPT 4.0 e tu consegue fazer chover dentro do teu escritório. Então, o custo de transação, eu preciso ter um estagiário. Mas tu precisa mesmo? O que teu estagiário faz? Ele bate teclado. Então, tu não precisa. Né? Tu precisa ter um profissional júnior? Eu preciso. O que ele faz? Ele analisa contrato, resume e manda para o cliente. Por quê? Porque é isso que ele tem capacidade de fazer agora. Cara, a inteligência artificial faz isso rápido, né? Já está fazendo. Dentro do TaskLaw faz isso automático. Ele precisa fazer só uns aditivos, fazer uma modificação lá que o Cris pede da Silvos. Muda a cláusula tal, ao invés de ser 30, vai ser 40. Pega esse contrato aqui e eu tô tendo um novo cliente agora, e desse novo cliente a única coisa que vai mudar é o preço, condição de pagamento e prazo. Cara, isso tu vai jogar no AI e isso ele faz automático. Então, sim, ele vai tirar muitas oportunidades. Isso me preocupa porque quem é profissional sênior, ele vai crescer muito com o apoio de inteligência artificial. Muito mesmo. Eu brinco que é um cérebro expandido, né? Tu consegue ter maior agilidade com AI. Então, eu, o Cris, você, Mina, aqui, somos profissionais reconhecidos, sêniores, que temos um conhecimento e uma vivência muito importante. E a vivência, ela consegue nos determinar qual que é a efetiva dor que que os nossos clientes têm, e a efetiva dor que nossos clientes têm não são o que eles nos comunicam, mas é aquilo que realmente dói nele mesmo sem ele perceber. Eu brinco, né? Se tu vai num médico falando que tem dor de cabeça, o médico, se ele te der um remédio para dor de cabeça e não perceber que tu tá com problema de visão, tu nunca vai corrigir teu problema, né? Então, assim, os profissionais sêniores com essa plataforma, com a aplicação de inteligência artificial, vão se desenvolver muito mais. Só que os júniores vão perder espaço. Só que ao longo do tempo, a gente não vai ter mais júnior e a gente vai ter um gap. E daí, o que vai acontecer nesse gap? Não sei, não faço ideia, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um gap e a gente vai ter uma geração que não vai ter nem a oportunidade de se tornar sênior. Como é que você sugeriria para essa nova geração de advogados que está vindo e que provavelmente vai ser abocanhada pela inteligência artificial se desenvolver e entrar no mercado como um diferencial? Porque não dá para uma pessoa, por exemplo, recém-formada, se comportar como uma pessoa plena. Exato. Certo? E aí você está trazendo um ponto que eu acredito que é uma boa provocação, mas que isso vai gerar um gargalo gigante. E o que você falaria para essas pessoas que estão saindo agora do mercado e falar, você precisa se desenvolver, começa por aqui? Assim, para quem está hoje no mercado e que está numa posição de júnior, assim, a primeira coisa que eu falo é... Desculpa. Só que a gente tá no evento, né? Pra galera entender, do nada acontece algumas coisas daqui do lado de fora. Que chama atenção. Mas assim, quem é júnior hoje no mercado, eu dei 3 dicas, né? Primeiro, não perca oportunidades. Elas vão ser cada vez mais raras daqui em diante. Então, se tu tá trabalhando num lugar que tu acha legal, que tu gosta, que te dá oportunidades, não perca essas oportunidades. Agarre elas e entregue. Se desenvolva o mais rápido possível. Assuma a maior quantidade de responsabilidades o mais rápido possível e se desenvolva o mais rápido possível para tu conseguir ter responsabilidades que não são simplesmente e puramente técnicas de escrever contratos ou análises puramente técnicas.
Terceiro, se desenvolva muito bem as suas soft skills para tu conseguir gerar relacionamento e conexão com teus clientes. Para quem está hoje no mercado. O cara que está hoje, se ele cumprir esses 3 requisitos, e eu falo isso pro meu time interno. Grande parte do meu time interno é profissional que é júnior ainda. Grande parte do meu time. E eu falo para eles, cara, vocês têm que cumprir esses 3 pontos. E vocês têm que cumprir esses 3 pontos nos próximos 3 anos, que é a janela de oportunidade que vocês têm para vocês deixarem de ser júnior e pelo menos ser pleno, tá? Porque isso que eu falei do gap, não é que vai ser assim, 3 anos não tem mais. Não, vai acontecer ao longo do tempo. Gradativo. Mas para quem tá hoje, faça isso. Isso é o resultado. Vai dar resultado. Mas para quem tá durante a faculdade, desculpa, se tu tá começando direito agora, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que eu posso te dizer para. Eu não gosto de desanimar, mas pô, não sei. Não sei mesmo, cara. Não, é difícil. Isso me não vou falar assusta, né? Mas ele me preocupa, assim, me instiga, né? Como que vai ser. E cara, esse é um desafio para essa geração, né? Mas vocês não acham, até interrompendo você, Cris, vocês não acham que o que a gente está vivendo agora é um pouco do que a gente viveu com a entrada das startups? Porque quando a gente falava de startup lá em 2010, também era uma coisa de maluco. E ainda assim tem espaço para empresa tradicional e tem espaço para startup. Sim. Não acho que uma vive em detrimento da outra. Vocês acreditam que o fator humano e a inteligência artificial podem ocupar o mesmo espaço, tempo, para essa galera que está vindo agora? Sejam novos contadores, novos fonoaudiólogos ou novos advogados? Eu acho que dá, eu entendo que sim, só que eu acho que as competências que o Lion falou, existem muitas coisas que não daria para dividir o espaço, porque o espaço ele vai estar sendo substituído, propriamente dito. E eu vejo a construção de outras competências ou funções que talvez a gente desconhece hoje, mas vai descobri-las logo mais. Exato. Porque quando você fala de AI, a gente tem feito alguns testes lá na Silos nesse sentido. Cara, existe uma camada. Acho que quando você para, que é um dos grandes pilares que a gente sempre provoca o time, cara, você tem que ter uma visão consultiva, você tem que olhar para negócio, você precisa ser estratégico. Essas competências aqui, eu acho que elas vão navegar muito conjuntamente com inteligência artificial. Só que como que a gente forma isso hoje? Convivência, com tempo. Perfeito. E quando o Lion fala dessa jornada de 3 anos, eu entendo isso, porque a velocidade em comparação com essa revolução tecnológica, ela é muito mais rápida. Muito. Se você for olhar entre o lançamento e a versão 4.0 que a gente teve do ChatGPT, cara, sabe, é incrível. Foi lançado em meio de 2021, cara. É isso. Então, tipo, a gente tá falando em... o que a gente fez em 2 anos e meio, 3 anos. Que é justamente a janela que a gente falou inicialmente. É um tempo que é, tipo assim, algo de ficção científica para a gente estar usando, efetivamente. Então, assim, esse é um problema. Não é um problema, é uma característica da inteligência artificial, porque qual é a principal diferença dela para outras tecnologias, né? É a facilidade de aprendizado. Perfeito. Então, assim, uma coisa é tu pegar... o Lion e o Cris conseguiram começar a trabalhar com startups e tecnologia, porque na época eles eram novos, tinham uma cabeça mais oxigenada, conseguia se comunicar mais com aquele mercado que tinha mais ou menos a mesma faixa etária, e isso era muito mais difícil para uma pessoa mais velha na época. Concordo, entendo plenamente. Mas hoje não. Hoje eu falo, é mais fácil para uma pessoa mais velha, dos seus 50 anos, 60 anos, começar a saber utilizar AI de uma forma realmente efetiva do que uma garotada de 19, 18 anos. Por quê? Porque a garotada, a principal importância não é tu escrever para AI. A principal importância para uma AI é tu saber o que tu quer pedir para ela. E tu só sabe pedir de uma forma com muita acuricidade se tu consegue identificar exatamente qual é aquele cenário, né? Então, assim, eu já vivi isso em algum momento e eu resolvi dessa forma. Deixa eu pedir para a AI fazer dessa forma para mim. E saber pedir. E aí a gente volta naquele tópico inicial que tanto você quanto o Cris já falaram, e mais uma vez eu vou puxar essa sardinha da importância das soft skills. Exatamente. Porque, beleza, a tecnologia tá para ajudar. E eu acho isso muito válido e muito importante. E quem não souber usar, vai ficar para trás. Sim. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é justamente a comunicação. Exato. E aqui que a gente entra, a soft skill. Que isso não sai de moda. Não sai. E isso é o ponto mais importante, porque
a AI hoje ela não consegue ter uma capacidade de substituição de relacionamento, né? Perfeito. Então, relacionamento a gente usa muito no mundo do direito um terminho que a gente chama de teoria dos jogos, né? Que é aquele teoria do ganha-ganha. Uhum. E muito parte da teoria dos jogos é tu conseguir fazer as negociações quando tu tá analisando o interlocutor. Então, o que a gente faz inconscientemente? Uhum. A gente não percebe isso. Mas no que eu tô falando com o Cris, eu tô percebendo, mesmo que eu nem sei, nem saiba, percebendo micros reações do Cris. Perfeito. E a minha modulação do que eu vou trazer depois é baseada nisso. Isso acontece on demand, né? Uhum. Eu vou fazendo isso rapidamente, né? Sem perceber, de forma inconsciente. E daí isso muda muito essa, né, teoria dos jogos do resultado final. Uhum. Então, hoje, uma AI, ela não consegue entrar numa mesa para fazer a negociação do M&A e tu sentar, que a gente chama muito de war room, né? O que é war room? Tu tranca os caras dentro de uma sala, literalmente tranca os caras dentro de uma sala e todo mundo entra nessa sala com o mesmo propósito. A gente não sai daqui se a gente não sair com ou o contrato assinado ou um não definitivo, tá? E daí tu fica 6, 7, 8 horas trancado nessa sala e o que vai definir ali? Eu tô com o computador, eu tô escrevendo o contrato, não tô fazendo nada, eu tô negociando. E isso hoje a AI não consegue fazer. Talvez possa fazer no futuro? Talvez possa fazer no futuro. Mas daí a gente tem que ver uma percepção humana. O humano vai confiar de definir o futuro da vida dele exclusivamente para uma máquina ou ele quer ter uma relação social humana para conseguir absorver as necessidades dele e representar eles nessas negociações? Até porque somos seres relacionais. Exato. E friso muito nessa tecla de que a pandemia ela reforçou isso. A necessidade de conexões. Eu entendo, Lion, até para a gente caminhar aqui para o encerramento, que todas essas provocações que você trouxe, que foram muito valiosas, elas são uma preciosidade para essa galera que está vindo. E mais, para a galera também que já está no mercado. Porque você usar a inteligência a seu favor, ao mesmo tempo que você traga a sua senioridade, a sua relação, o seu contexto interpessoal, com certeza é um grande diferencial. E aí, quem sabe, daqui a 3 anos a gente sente de volta aqui nessa mesa e a gente veja quais foram os pontos que a gente ganhou. Quais gargalos a gente já conseguiu recuperar e que ponto de partida a gente saiu e aonde a gente chegou. Bora pro encerramento? Bora. Tem que fazer uma última pergunta para esse cara, né? É. Você já trouxe aí, né? Já jogou algumas ferramentas ali para a turma, mas o que você entende, cara, que não pode faltar na mochila ali? Um cara que está começando a explorar esse universo de empreendedorismo e por quê? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? Adorei o nome, tá? Muito bom, né? Muito bom. Como... eu falei com a menina, eu acho que o Lion vai gostar. Ele falou mesmo. Como um bom nerd, o cara eu identifiquei rápido, assim, né? Mas, e você né? viu que tem uma... É em formato de uma mochilinha? Ah, não tinha reparado, cara. Ah, legal. É em formato de uma mochilinha. Muito bom. Muito bonita a caneca, até. Eu já peguei pra mim aqui. Quero agradecer especialmente aos times da Yuter. É isso. Mas assim, o que eu botaria na minha mochila ali, né? Se eu fosse o mochileiro das galáxias ali. Exato. O que eu botaria na minha mochila, que eu indicaria que botasse? Cara, para empreendedor em geral, não focado na minha área, assim, né? Mas sem dúvida, assim, coragem. Acho que o cara tem que botar um pouco de coragem para conseguir empreender. É importante, assim. Pouco de medo. O medo é importante para a gente colocar o pé no chão, né, e saber até onde a gente vai, porque muito se fala de medo como algo pejorativo, mas tem o deGrasse Tyson, né, o físico, ele fala: a humanidade só chegou onde está por causa do medo. É o maior vetor de evolução da humanidade, né? Então, assim, medo é importante para tu manter o pé no chão e aprendizado constante, cara. O mundo, ele está mudando cada vez mais rápido. E tu tem que se manter atualizado. Na nossa época, no início, não que a gente seja velho, mas quando a gente começou a trabalhar com ecossistema de tecnologia, a gente podia se permitir a ter um arco maior de aprendizado e esperar as coisas começarem a vamos dizer assim, se estabilizar para a gente ver se aquilo faz sentido ou não. Eu fiz isso quando fui trabalhar com blockchain. Faz sentido? Cara, nem olha isso daí, vamos esperar. Vamos trabalhar com criptomoeda. Nem olha isso, vamos esperar. Mas hoje não. Hoje eu vejo que cada vez mais a gente vai ter pulos de evolução tecnológica. Claro que isso não vai ser eterno, mas a gente está nesse período de tempo.
Porque vai chegar um momento, nenhuma tecnologia vai evoluir exponencialmente para sempre. Ela tende a ter, em algum momento, um platô. Mas, nesse momento, a gente está bem naquele arco, naquela curva de exponencialidade, onde a gente vai ter muita evolução em modelos de negócio, em tecnologia, e a gente não vai poder se permitir a não se manter se desenvolvendo e obtendo conhecimento. Então, cara, esses são os 3 pontos, né? Coragem, medo e se atualizar, se manter aprendendo ao longo do tempo. Que, inclusive, são elementos que você citou durante toda a sua fala. Perfeito. Que é o que você pratica e vivencia. Exato. Cara, muito bom. Como que a galera te segue? Porque agora temos um influenciador aí em ascensão, né? Olha Então, só. Fui seguir o Papai Cris aqui, né? como que a galera encontra você, a Silva Lopes? Boa. Então, quem gostou desse bate-papo pode me achar no Instagram, @LionLopes_. Quem gostou de ouvir e ver aqui esse bate-papo, a gente tem um podcast que o Cris, né, já participou diversas vezes, já fica o convite também, que é o Startup Life, né, é um podcast focado para inovação, tecnologia. Então, lá a gente fala com vários empreendedores do ecossistema de tecnologia. Então, é só jogar Startup Life em qualquer lugar no Google que vocês vão nos achar. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o Silva Lopes também, pode procurar no Google Silva Lopes Advogados ou jogar também no Instagram Silva Lopes ADV, e daí lá a gente tem vários conteúdos, vários bate-papos, tem vários cortes, tem vários episódios junto com o Cris também. Eu fico com o convite aí para todo mundo para nos acompanhar. Episódios muito bons, inclusive, sabe? Exatamente. Então, maravilha. E para você que chegou até aqui, também @código42 podcast em todas as plataformas de áudio e também no Instagram. Cris, qual que é o seu Instagram? Cristiano.F.Freitas. Maravilha. E o meu, Mi Abolraf. Muito obrigada pela sua audiência. Deixa seu like, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos para a gente espalhar aí a palavra do mochileiro das galáxias. Exatamente. Obrigada, Lion. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau.